é para nós convidarmos pessoas não evangélicas, pessoas amigas, para ouvir a palavra do Senhor. Pode ser coincidência, né? Nos cursos de missões, onde nós vamos ministrar a palavra nas outras denominações, sempre tem pessoas amigas, né, que são convidadas para ouvir a palavra do Senhor. Nós chegamos aqui um pouco atrasados, porque aqui, ó, nessa avenida que vem direto do São Francisco para cá, na Camboa, tinha um engarrafamento devido a uma procissão, né? Alguém que não olha, não vê, não fala, não anda, conduzindo outros cegos. E se nós convidarmos pessoas para vir para a casa de Deus ouvir a palavra, vai diminuindo aos poucos o tamanho daquela procissão, né? Vai diminuindo. É só pedir para Deus amor pelas almas, que nós com certeza iremos conseguir convidar as pessoas. Mas nós temos essa dificuldade aqui, nós temos essa dificuldade no núcleo, mas em nome de Jesus, as almas estão se convertendo, são poucas, mas estão se convertendo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta, no livro de Neemias, no Antigo Testamento, capítulo 9. Neemias 9, Neemias 9, versículo de número 6, diz o seguinte: já achamos? Neemias depois de Esdras. Diz assim, Neemias 9, versículo número 6, diz o seguinte: Tu só és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. E Colossenses 1,16, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, nos diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é: por que precisamos de Jesus? Por que você precisa de Jesus? Por que eu preciso de Jesus? Por que precisamos de Jesus? A maioria das pessoas já ouviram falar de Jesus, uma grande maioria. Eu acredito que todas as pessoas que nós já conhecemos, já ouviram falar de Jesus, ou através de nós, ou através de outras pessoas. Para alguns, Jesus ele é apenas um personagem histórico carregado de boas intenções. Para outros, uma invenção dos escritores da Bíblia.
Para certos grupos, Jesus não passa de um pretexto para que religiosos ultrapassados preguem um conjunto de regras como um meio correto para se viver. Para outros, Jesus é alguém tão bondoso, tão misericordioso, que pode ser colocado em um canto esquecido de nossas vidas, de modo que não importa como vamos prosseguir o nosso caminhar, Ele sempre nos protegerá. Mas a respeito de todos esses conceitos leigos sobre Jesus, quem realmente Ele foi, quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz. Talvez a pergunta mais importante a ser feita é: Jesus Cristo realmente existe? Existiu? Jesus Cristo existe? E o que o ser humano tem a ver com isso? Nós lemos duas passagens que diz que Deus criou todas as coisas existentes. Deus, Ele existe. Se nós estamos aqui nesta noite, se você está aqui nesta noite, porque acredita na existência de um Deus, acredita que Deus existe. Interessante que acreditar na existência de um Deus que pode se relacionar com o homem não é incoerente nem irracional. Na verdade, nós que estudamos, pesquisamos, você que lê, né? Você que tenta ser uma pessoa informada, sabemos que existem intelectuais, pesquisadores, cientistas, pessoas que gostam de ter conhecimento, cientistas de diversas áreas que possuem uma convicção teísta. Eles possuem uma convicção que existe uma divindade. Eles possuem uma convicção que existe Deus, que Deus existe. E muitas convicções dessas são irrefutáveis sobre a existência de Deus. Acreditar que um ser superior existe não representa o abandono da razão. Existe um Deus que tudo criou, que tudo formou, que tudo construiu o universo, criou tudo, as galáxias, os planetas, as estrelas. E a palavra ainda diz que cada estrela Ele chama pelo nome. E criou o ser humano, nos criou. Acreditar em um Deus é tudo isso. E nós acreditamos em um Deus. Nós que acreditamos em um Deus, nós precisamos nos questionar, nos auto-perguntar, precisamos ser curiosos para saber que tipo de relação esse Deus tem ou pode ter com o ser humano. Que tipo de relação esse Deus mantém com a humanidade? Se nós não nos aprofundarmos em conhecer mais sobre a relação homem-Deus, iremos passar batidos, despercebidos por assuntos importantes, por coisas importantes sobre essa questão entre o homem e Deus, questões que envolvem nossas vidas e esse mundo todo que nos rodeia. Então nós acreditamos em um Deus e precisamos nos aprofundar mais em conhecer sobre essa descoberta. Eu acredito que Deus existe. Eu sei que Deus existe. E o ser humano é curioso por natureza. Ele sabe que algo existe e ele sempre procura ter conhecimento mais sobre aquilo que ele acredita que existe. Se nós não fizermos isso sobre Deus, se a pessoa que apenas acredita que Deus existe
e não tentar se aprofundar mais no conhecimento sobre Deus, ele jamais saberá qual tipo de relação que ele pode manter conosco e quais as consequências dessa relação ou da falta dela. E você pode estar perguntando: o que é que Jesus tem a ver com tudo isso? A resposta é: nós não conheceríamos Deus se não fosse por Jesus. Nós não podemos conhecer Deus se não for através de Jesus. A própria palavra diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A própria palavra já diz isso. Mas por quê? Porque só podemos conhecer Deus através de Jesus. Por quê? É difícil de entender algo que, às vezes eu fico observando que o ladrão da cruz, ele entendeu tão rápido, algo que nós falamos para as pessoas, falamos, até por anos, e eles não entendem. E o ladrão da cruz entendeu rápido. Todo ser humano, ele já nasce afastado de Deus, por causa do pecado. Mesmo que nós venhamos a nos achar honestos, verdadeiros, corretos. Isso acontece porque quando Deus fez o homem, Ele estabeleceu um pacto com o homem. E esse pacto tinha como finalidade a felicidade plena e eterna do homem. Mas eu sou crente, por que eu estou ouvindo isso? É para nós nos lembrarmos que a pessoa que nós não convidamos para estar no culto de missões é que estava precisando ouvir essa palavra. Mas para ter essa felicidade plena e eterna, o homem, o ser humano, teria que andar com Deus em amizade e obediência. Se o homem desobedecesse, perderia a sua capacidade de ser feliz, perderia a sua capacidade de ser pleno, e morreria por não ter a companhia de Deus. Pense nisso, reflite, observe, vê se não tem sentido o que nós estamos falando. Faça o seu julgamento. Já que Deus é a fonte de toda a felicidade, plenitude, vida, nada mais do que natural do que aqueles que estão próximos dele desfrutar de tudo isso. E aqueles que estão afastados dele serem assombrados com a ausência desses benefícios. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou para todos os homens. E por isso que todos nós somos pecadores. O primeiro homem que Deus criou, chamado Adão, por ser o primeiro da espécie humana, ele era meu e seu representante. Adão nos representava, Adão me representava. De forma que as consequências da obediência ou desobediência
ao pacto feito por Deus seriam atribuídos a todos os seus semelhantes. Mas como todos nós sabemos, a história lá no Jardim do Éden, houve a desobediência. Em determinado momento o homem desobedeceu a Deus, transgredindo o pacto. E essa transgressão Deus chamou de erro, violação, desvio, pecado. Essa transgressão estabeleceu uma separação intransponível entre o homem e Deus. Já que Deus é um ser completamente santo, em que nele não impera nenhum mal, ele não podia ter cumplicidade com nenhum tipo de erro. E assim, aos olhos de Deus, todos nós somos transgressores, todos nós somos desobedientes, juntamente com o primeiro homem, Adão. E estamos separados daquele que nos queria e nos quer bem. Além disso, depois que o primeiro homem pecou, todos nós que somos seus descendentes, herdamos dele uma terrível inclinação para o mal. Todo homem. O próprio Deus diz lá no livro de Gênesis, capítulo número 8, versículo 21, lá na parte B, ele diz o seguinte, que o coração do homem é inclinado para o mal desde a infância. De forma que, naturalmente, não podemos agradar a Deus. Não podemos voltar para Ele novamente. De forma natural, normal, o homem não poderá restaurar a sua amizade com Deus novamente. Mas Deus, segundo unicamente a boa determinação da sua vontade, e não pela presciência de boas ações de nossa parte, Deus resolveu nos perdoar e nos chamar de volta para Ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus fez isso através de um plano que Ele mesmo, o próprio Deus, traçou, estabeleceu, e esse plano está sendo cumprido, e esse plano está sendo efetivado ao longo de um tempo. Esse plano, ele foi especialmente elaborado com amor, com o grande amor de Deus, e também para nos mostrar que nós não conseguimos agradar a Deus com os nossos próprios esforços. Para nos mostrar que nós seríamos e somos incapazes de reatar a amizade com Ele perdida. Já que a nossa desobediência com Deus, herdada no primeiro erro do homem, nos incapacitou totalmente para agradá-lo. Interessante que, para nos orientar a agradá-lo, o próprio Deus, antigamente, lá no Antigo Testamento, Ele criou centenas de ordens ou mandamentos. Você que lê a Bíblia, você sabe, né? Que colocaria à prova o nosso caráter. E o homem não conseguiu cumpri-los. Não conseguiu. O apóstolo Paulo diz que ninguém será justificado pelas obras da lei, pelas regras.
O apóstolo Paulo diz isso. Mas isso também não explica, isso também não justifica aquela horrível sensação que nós sentimos de querer fazer o certo, mas fazer tudo errado. Mas Deus fez isso para nos mostrar, para mostrar ao homem, de forma totalmente transparente, que fazer o certo ou seguir um conjunto de regras não deve ser a forma correta de alcançar a amizade dele. Já que cumprir sua perfeita, santa vontade sempre nos foi impossível. Além disso, quando o homem perdeu a relação com Deus, quando o homem se separou de Deus no jardim do Éden, o que se perdeu não foi um conjunto de regras, mas sim a companhia dele. Então, claramente, obviamente, seguir um protocolo de regras não substitui o que foi perdido anteriormente. Regras não substituem a amizade, não substitui a presença de Deus. É como se religião, ela não substitui a presença de Deus, porque a religião é um conjunto de regras. Religião não substitui Jesus. Aí se abre um questionamento. Sendo assim, nós deveríamos nos perguntar, a pessoa deveria se auto-perguntar: existe outro meio para se chegar a Deus, para ter a presença dEle, para ter a amizade dEle novamente? Já que nós não conseguimos fazer isso cumprindo protocolos além das nossas possibilidades. E a nossa pecaminosidade inata, herdada, impede um verdadeiro relacionamento com o Criador. Como é que fica o caso, o fato real, indiscutível? Deus providenciou outro meio para restabelecer nossa comunhão com Ele. E o que Ele fez? O que Deus fez? Ele se tornou um ser humano em Jesus Cristo. Que bom se os descrentes estivessem ouvindo isso. Que bom. Mas sexta-feira eles vão ouvir na rua, nós vamos estar pregando. E eles vão ouvir. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus tomou o nosso lugar na humanidade. Dá para entender? Jesus tomou o nosso lugar na humanidade, cumpriu todos os seus mandamentos perfeitos e santos e pagou a penalidade pelos nossos erros. Dessa forma, uma vez que Jesus cumpriu todos os requisitos, mandamentos estabelecidos por Deus para a restauração do nosso relacionamento com Ele, nós não precisamos mais fazer nada. O quê? Já não resta cumprir ou tentar cumprir nada, Jesus já o fez por nós. Que maravilhoso isso! Muitos não sabem. Tudo o que precisamos fazer é aceitar o que Jesus fez por nós. E aceitar o que Jesus fez por nós significa reconhecer nossas fraquezas, reconhecer que Jesus é o próprio Deus, que Ele entrou na nossa realidade e se fez próximo nosso. Se fez próximo nosso para fazer por nós o que não conseguimos fazer por nós mesmos. Ele fez por nós aquilo que nós não conseguimos fazer
por nós mesmos. Sabendo que tudo que era necessário para restaurar a nossa comunhão com Deus já foi feito. Em outras palavras, a salvação, tudo que era necessário para a nossa salvação já foi feito, já foi cumprido por Jesus. É só aceitá-lo. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, mais ou menos assim, está escrito, é que nenhum outro há salvação debaixo do céu, não é dado nome entre os homens, a não ser o nome de Jesus, para que nós possamos ser salvos. Morreu na cruz, ele morreu na cruz em nosso lugar, levando sobre si o castigo que era nosso, e fez isso por sua própria vontade. Ele ressuscitou e voltou à sua anterior condição de glória. Por isso que nós podemos dizer, afirmar, nosso Jesus não está mais na cruz, ele não está pregado nessa cruz. Se você crê nisso, você está salvo. Se você acreditar na obra redentora de Jesus, você está salvo. Se você reconhecer o que Jesus fez por nós, por você, você está salvo. Mas o que é estar salvo? O que é isso? O que é ser salvo? Ser salvo, aleluia, é poder desfrutar da amizade, do amor e companhia de Deus, e isso é para toda a eternidade. Para toda a eternidade. As pessoas que estão cegas estão carregando um Deus, porque o Deus deles não pode andar, ao contrário do nosso, que o nosso é que nos carrega, o nosso Deus é que nos conduz. E eles precisam saber, através de palavras iguais a essas, que eles estão em um lugar errado. Ser salvo não é apenas dizer eu vou para o céu. Ir para o céu é o ápice da salvação, é o ponto culminante da salvação. A salvação já começa a ser desfrutada aqui na terra mesmo, amados. Aqui na terra, mesmo com todas as nossas dores, as nossas angústias, mas já começa a ser desfrutada aqui na terra, quando nós reconhecemos tudo que Jesus fez por nós. Tudo. Ser salvo não é apenas ir para o céu. Eu sempre digo que isso aí é o diploma, é a formatura. Ser salvo também é viver uma vida totalmente diferente, pois agora nós desfrutamos do favor de Deus, e nós podemos ter um relacionamento com Ele da mesma forma que nós temos com uma pessoa que nós amamos. Essa é a salvação. Quando nós falarmos para uma pessoa que nós somos salvos, que nós estamos salvos, nós temos que ter a certeza disso. Nós temos que crer, mas não crer apenas de forma interior. Nós temos que externar a nossa crença, externar a nossa fé, confessando publicamente que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Eu acredito no que Ele fez, eu reconheço o sacrifício dEle, eu reconheço que Ele fez por mim o que eu não poderia fazer, eu reconheço que Ele é meu Salvador. É isso que as pessoas precisam ouvir de nós, é isso que nós precisamos passar adiante para os outros.
É um evangelho simples, o evangelho da cruz, vida por vida. Por que que Jesus quis morrer? Ele quis morrer para que vocês tivessem vida, para que nós tivéssemos vida. Todos aqueles mandamentos, requisitos, regras, nós, seres humanos, somos incapazes de cumprir. E Ele veio e cumpriu por nós tudo. Nós só temos que fazer o que? É reconhecer o que Ele fez, reconhecer aquilo que Ele fez por nós, reconhecer aquilo que Ele fez no nosso lugar. Só isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Se tem alguém aqui, eu acredito que não tem nenhuma pessoa que não seja evangélica, já olhei por aqui, não tem. Se alguém deseja se reconciliar, é nesta noite. Se você deseja se reconciliar nesta noite, se você quer renovar a sua aliança, Deus é um Deus de renovação, Ele renova a aliança. Interessante que nós quebramos a aliança com Deus, mas Deus Ele não quebra a aliança conosco, Ele só renova a aliança, porque Ele acredita em nós. Porque às vezes há uma indignação quando não tem uma pessoa não evangélica para ouvir a palavra. Será que nós não lembramos o que Deus diz sobre o valor de uma alma? Será que nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora? Será que Deus amou só a mim? Só me achou eu bonitinho e me tirou lá da lama, das trevas? Aquele que está lá também não tem direito? Nós passamos um tempão em culto de missões, pregando para a igreja só sobre despertamento para fazer missões, despertamento para ter paixão pelas almas. Passamos acho que uns 3, 4, 5 meses. Eu me lembro disso. Vamos sair nas ruas, convidem as almas. Cristo ama, vamos amar aquilo que Deus ama, vamos desejar aquilo que Deus deseja, vamos agradar o coração de Deus. Aí, tá bom, a igreja já ouviu bastante sobre isso, tá bom, agora nós vamos, essa oportunidade que Deus nos conceder, nós vamos pregar só palavras evangelísticas. Só se derem, me convidarem para algum lugar e me derem tema, mas se o tema der uma brecha, nós sempre vamos pregar, ministrar a palavra de salvação. A palavra de salvação. Os núcleos estão para ser abertos. Pense numa célula, pense num núcleo. É um pouco diferente, mas é o sentido. Às vezes tem. Às vezes tem. Se as pessoas têm, elas têm que ir no lugar onde vão ouvir a palavra. E nós temos que ir no lugar onde elas estão para ouvir a palavra. Tem estratégia de todo jeito. Você convida para vir aqui, ou você vai aonde a pessoa está. Eu sempre pego assim o trocadilho de a letra da música de um compositor chamado Milton Nascimento. Ele diz assim, que o artista tem que ir aonde o povo está. O missionário, o evangelista, aquele que tem paixão pelas almas, ele tem que ir
aonde o povo está. Tem que ir. Hoje a gente estava fazendo panfletagem e de repente sumiu aí, 2 irmãs sumiram. Cadê as irmãs? Quase bem, não sei. Aí elas foram para a feira, foram evangelizar na feira, que acharam que tinha pouca gente por aqui, e evangelizaram lá. Foram aonde o povo estava, realmente, a massa do povo. Eu vou encerrar a mensagem já encerrou. É essa básica, mensagem de salvação. O plano de salvação que Deus deixou para nós, ele tem braços pra caramba. Para você pregar uma mensagem de 40, de 10, 15 minutos, 20, 30. Os irmãos lá no Maracanã, eles vão implantar os núcleos. A gente foi lá, fez o possível, mas eles mostraram, vão implantar os núcleos. Tudo isso é para ganhar a alma, para que o reino de Deus cresça. Sempre pensando no reino de Deus crescer, sempre pensando para crescer. E a igreja só cresce quando almas se rendem aos pés de Cristo. Eu queria vamos fazer uma oração. Fazer uma oração sobre todos nós temos um propósito nesse mundo, mas e esse propósito é cumprido através de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós nos alinhamos nesse exército, tem um propósito unilateral, que é esse de trabalhar em favor do reino. Porque tudo que Deus faz envolve missões. Ele enviou os profetas. Deus é um Deus que envia. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus enviou os 12, depois enviou os 70 e depois enviou o Espírito Santo para a igreja. E o Espírito Santo nos envia às almas que estão sedentas, às almas que estão em trevas. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita graça, Deus de misericórdia eterna, Deus que nos sustenta pelo seu infinito e grande amor. Nós somos teus filhos e somos de falhas, defeitos emocionais,